Assim como a Boa Nova do Cristo, que nos trouxe a ideia original da reencarnação e também da vida futura, dois aspectos fundamentais nos quais se alicerça o Espiritismo, muitas doutrinas filosóficas do passado já tinham essa ideia sobre a imortalidade da alma, pelo menos uma ideia aproximada, que não chegava a ser a reencarnação da forma que nós interpretamos atualmente através da doutrina espírita, mas que sempre esteve no inconsciente coletivo, trazendo motivação e luz para as almas carecentes de estímulo para a vida e principalmente para uma proposta de vida no bem e no amor. Hoje eu quero trazer para você um pequeno resumo, um retrospecto de toda essa ideologia calcada neste princípio fundamental ou princípio original de que nós somos imortais. Esta mesma narrativa que nós faremos neste instante, a partir de agora, vocês poderão encontrar na forma de artigo de blog lá em nosso site escoladavida-maior.com/blog. escoladavida-maior.com/blog. Eu deixarei aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado o endereço, o link, para que você possa acessar este artigo e ler com mais calma depois e tirar todas as suas dúvidas. Mas, obviamente, se quiser tirar dúvidas neste vídeo mesmo, basta que deixe o seu comentário aqui para nós e nós responderemos com certeza. E aproveitando, antes mesmo de deixar seu comentário, aproveite para curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e principalmente, claro, se inscrever em nosso canal acionando o sininho das notificações para que você possa receber um aviso, um alerta sempre que lançarmos outros vídeos que certamente serão do seu interesse. Então, vamos lá? Na primeira parte você verá a ideia que atravessou milênios, a história da reencarnação antes do concílio do ano de 553, depois de Cristo. Toda a civilização nasce tentando responder as mesmas perguntas. Quem somos? De onde viemos? E, sobretudo, para onde vamos depois da morte? Talvez nenhuma pergunta tenha acompanhado tanto a humanidade quanto esta. Desde que o primeiro ser humano contemplou o corpo sem vida de alguém que amava, nasceu uma inquietação que atravessaria milhares de anos. Seria a morte apenas o fim? Ou existiria algo além daquilo que nossos olhos conseguem enxergar? Curiosamente, muito antes da existência do cristianismo, muito antes da igreja, muito antes mesmo do povo hebreu consolidar suas tradições religiosas, diferentes civilizações já refletiam sobre esse mistério. Cada povo procurou responder à sua maneira. Alguns acreditavam que a alma permanecia próxima ao corpo. Outros imaginavam um julgamento após a morte. Alguns defendiam que a alma retornava repetidamente ao mundo material. Outros entendiam que ela caminhava para um destino definitivo. O fascinante é perceber que essas ideias não surgiram em um único lugar. Elas apareceram em épocas diferentes, em culturas que jamais tiveram contato umas com as outras. Seria coincidência ou haveria uma intuição comum presente na consciência humana? Nossa jornada começa muito antes da filosofia grega. Começa às margens do rio Nilo. O Egito Eterno. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, enquanto grande parte do mundo ainda organizava suas primeiras cidades, o Egito já possuía uma das mais sofisticadas concepções sobre a vida após a morte. Os egípcios não acreditavam que o homem fosse apenas um corpo. Para eles, existiam diferentes aspectos da personalidade humana. Além do corpo físico, existiria o Ka, frequentemente entendido como fluido vital, e o Ba, relacionado à individualidade espiritual, também o estado glorificado alcançado após a morte. Essas ideias aparecem em inscrições funerárias nas pirâmides, nos chamados textos dos sarcófagos e posteriormente no famoso Livro dos Mortos. Ali encontramos descrições extremamente detalhadas da jornada da alma.
Segundo essa tradição, após a morte, o indivíduo compareceria diante de Osíris. Seu coração seria colocado em uma balança. Do outro lado estaria a pena de Ma'at, símbolo da verdade e da justiça. Se o coração estivesse pesado pelas más ações, o espírito não alcançaria a plenitude. Caso contrário, prosseguiria sua existência. É importante compreender um detalhe fundamental. Embora muitos associem automaticamente o Egito Antigo à reencarnação, os registros históricos conhecidos não permitem afirmar que a religião egípcia clássica ensinasse a reencarnação como uma doutrina central. Seu foco principal era a continuidade da vida após a morte, a preservação da identidade do indivíduo e sua permanência no além. Essa distinção é essencial. Nem toda crença na imortalidade da alma implica necessariamente a crença na reencarnação. Contudo, o Egito exerceu nobre influência sobre civilizações posteriores, entre elas a Grécia. O mundo grego descobre um novo caminho. Séculos depois, a Grécia tornou-se o grande laboratório intelectual da humanidade. Ali, pela primeira vez, filósofos passaram a investigar racionalmente questões que antes pertenciam quase exclusivamente ao campo da religião. Não bastava acreditar, era preciso compreender. Nesse ambiente surgiu um movimento cercado de mistério: o orfismo. Embora suas origens permaneçam parcialmente obscuras, historiadores situam seu desenvolvimento entre os séculos 7 e 6 a.C. Os órficos atribuíam seus ensinamentos ao lendário poeta Orfeu. Segundo essa tradição, o ser humano carregava em si uma centelha divina, aprisionada em um corpo material. O corpo era visto quase como uma prisão. A alma, por sua vez, deveria purificar-se. Essa purificação não aconteceria necessariamente em apenas uma existência. Diversos estudiosos identificam nos textos órficos a crença em sucessivos ciclos de existência até que a alma alcançasse sua completa libertação. Essa ideia representava uma profunda ruptura com a religião tradicional grega. Enquanto a religião popular preocupava-se principalmente com o culto aos deuses do Olimpo, os órficos voltavam seus olhos para a transformação moral do próprio indivíduo. Pela primeira vez, a evolução espiritual tornava-se responsabilidade pessoal. Essa concepção influenciaria profundamente um homem cuja fama atravessaria 25 séculos: Pitágoras, muito além da matemática. Quando ouvimos o nome Pitágoras, quase imediatamente pensamos em um famoso teorema geométrico. Entretanto, reduzir Pitágoras à matemática seria ignorar uma das figuras mais fascinantes da antiguidade. Nascido por volta de 570 a.C. na ilha de Samos, Pitágoras viajou por diferentes regiões do mundo antigo. Autores antigos como Heródoto, Porfírio, Jâmblico e Diógenes Laércio afirmam que ele teria estudado com sacerdotes egípcios e possivelmente mantido contato com tradições orientais. Embora alguns detalhes dessas viagens sejam discutidos pelos historiadores modernos, há amplo consenso de que sua escola reuniu influências de diferentes culturas do Mediterrâneo. Ao retornar à Magna Grécia, fundou uma comunidade filosófica em Crotona. Ali, matemática, música, astronomia, ética e espiritualidade eram ensinadas como partes inseparáveis de uma mesma verdade. Mas havia uma doutrina que distinguia os pitagóricos de quase todos os seus contemporâneos: a metempsicose. Essa palavra grega significa literalmente transmigração da alma. Segundo a tradição pitagórica, a alma sobrevivia à morte do corpo e podia renascer em outras existências. Esse retorno não era aleatório, representava um processo de purificação moral. As escolhas realizadas em uma vida influenciariam diretamente as experiências futuras.
Autores antigos relatam, inclusive, que Pitágoras dizia recordar algumas de suas existências anteriores. Esses relatos não podem ser verificados historicamente, mas demonstram que, já no século VI a.C., a ideia de múltiplas existências fazia parte da identidade da escola pitagórica. A sociedade grega reagia de forma ambivalente. Muitos admiravam Pitágoras como um sábio extraordinário. Outros o consideravam um místico. Alguns viam sua comunidade como uma escola filosófica. Outros quase como uma confraria religiosa. Independente da opinião de seus contemporâneos, uma coisa é certa: suas ideias sobreviveriam ao próprio fundador e influenciariam profundamente outro filósofo, Empédocles. Agora nós passaremos para a segunda parte deste vídeo, onde falaremos sobre Empédocles, Sócrates e Platão. Vamos lá? Parte 2. Empédocles, Sócrates e Platão. Quando a filosofia passou a investigar o destino da alma. As ideias de Pitágoras não desapareceram com sua morte. Ao contrário, elas continuaram ecoando entre filósofos que passaram a enxergar o universo como uma realidade governada por leis morais tão precisas quanto as leis da natureza. Entre esses pensadores, um nome ocupa lugar de destaque: Empédocles de Agrigento. Nascido por volta de 494 a.C. na Sicília, Empédocles foi médico, poeta, político e filósofo. Diferentemente de muitos pensadores de sua época, escreveu parte de sua filosofia em forma de poemas, alguns dos quais sobreviveram em fragmentos preservados por autores posteriores. Esses fragmentos são particularmente importantes porque constituem registros diretos de seu pensamento. Em um deles, Empédocles declara: "Já fui um menino, uma menina, um arbusto, um pássaro e um peixe mudo no mar." Essa frase atravessou mais de 2000 anos. Naturalmente, diferentes estudiosos discutem seu significado filosófico. Entretanto, existe amplo consenso de que Empédocles defendia algum tipo de transmigração da alma. Segundo sua visão, a alma encontrava-se submetida a um longo ciclo de purificação. As paixões, o egoísmo e a violência mantinham o espírito preso ao mundo material. Somente a prática da virtude permitiria romper esse ciclo. Observe como essa ideia representa uma mudança profunda. Nos antigos mitos gregos, o destino do homem era determinado principalmente pelos deuses. Agora, pela primeira vez, a responsabilidade moral passa a ocupar o centro da existência. O futuro da alma depende, sobretudo, da maneira como ela vive. Essa transformação prepararia o terreno para aquele que talvez seja o filósofo mais influente da história, Sócrates, o homem que preferiu morrer a renunciar à verdade. Quando se fala em filosofia, poucos nomes despertam tanto respeito quanto Sócrates. Curiosamente, Sócrates jamais escreveu um livro sequer. Tudo o que sabemos sobre ele provém principalmente dos escritos de seus discípulos, especialmente Platão e Xenofonte, além de referências feitas por Aristóteles e outros autores da antiguidade. Nascido em Atenas por volta de 470 a.C., Sócrates viveu em uma cidade que se orgulhava de ser o berço da democracia. Mas essa mesma democracia acabaria condenando-o à morte. Seu crime? Corromper a juventude e introduzir novas concepções religiosas. Na realidade, Sócrates fazia algo extremamente perigoso para qualquer sociedade. Ele ensinava as pessoas a pensar. Enquanto muitos sofistas vendiam discursos prontos, Sócrates fazia perguntas. Perguntas capazes de desmontar certezas aparentemente inabaláveis. Sua famosa máxima, "conhece-te a ti mesmo", não era apenas um conselho moral, era um método de investigação da própria consciência.
Na visão socrática, o verdadeiro conhecimento começava quando o indivíduo reconhecia a própria ignorância. Esse método ficou conhecido como maiêutica, a arte de conduzir alguém ao conhecimento por meio do diálogo. Mas havia uma questão que fascinava Sócrates acima de todas as outras. O que é a alma? No diálogo Fédon, Platão descreve as últimas horas de vida de seu mestre. Condenado a beber cicuta, Sócrates passa seus momentos finais discutindo justamente a imortalidade da alma. Enquanto seus discípulos choravam, ele permanecia sereno. Não demonstrava medo, demonstrava convicção. Segundo Platão, Sócrates defendia que o filósofo verdadeiro prepara-se durante toda a vida para a morte, não porque deseje morrer, mas porque compreende que o corpo limita aquilo que a alma pode conhecer. Os sentidos enganam, as paixões confundem. O corpo envelhece, mas a alma busca a verdade. É importante destacar um aspecto histórico. Nos diálogos de Platão, Sócrates argumenta extensamente a favor da imortalidade da alma. Entretanto, os historiadores reconhecem que nem sempre é possível distinguir onde termina o pensamento histórico de Sócrates e onde começa a elaboração filosófica do próprio Platão. Essa distinção é fundamental. Ainda assim, independente dessa discussão acadêmica, o impacto dessas obras sobre a filosofia ocidental foi imenso. Sócrates morreu em 399 a.C., mas suas ideias apenas começavam. Platão, a filosofia encontra a eternidade. Se Sócrates lançou as perguntas, foi Platão quem construiu um sistema filosófico para respondê-las. Nascido aproximadamente em 428 a.C., Platão pertencia à aristocracia ateniense. A morte de seu mestre transformou completamente sua vida. Convencido de que Atenas havia cometido uma profunda injustiça ao condenar Sócrates, dedicou-se a preservar seu legado. Fundou a Academia, considerada por muitos historiadores a primeira grande instituição permanente de ensino superior do mundo ocidental. Ali estudariam filósofos durante séculos, entre eles Aristóteles. Mas antes de formar seu discípulo mais famoso, Platão escreveu obras que mudariam para sempre a maneira como o Ocidente compreende a alma. No Fédon, desenvolve argumentos racionais para defender sua imortalidade. No Fedro, descreve a alma como uma realidade anterior ao nascimento, comparando-a a uma carruagem conduzida pela razão e impulsionada por diversas forças interiores. Mas é em A República, especialmente no chamado Mito de Er, que encontramos uma das narrativas mais extraordinárias de toda a filosofia antiga. Segundo Platão, um soldado chamado Er foi dado como morto após uma batalha. Dias depois, inesperadamente, voltou à vida. Ao despertar, relatou aquilo que teria testemunhado enquanto sua alma permanecia separada do corpo. Seu relato impressiona pela riqueza de detalhes. Er descreve um lugar onde as almas são julgadas. Os justos seguem por um caminho, os injustos por outro. Após experimentarem as consequências de suas escolhas, as almas retornam. Mas antes disso, escolhem uma nova existência. Platão narra que algumas desejam nascer como reis, outras preferem vidas simples. Algumas escolhem com prudência, outras, movidas por ambição, acabam repetindo erros antigos. Depois dessa escolha, atravessam o chamado rio do esquecimento, bebem de suas águas, perdem a memória consciente das vidas anteriores e renascem. Essa narrativa constitui uma das descrições mais antigas e completas do retorno da alma presentes na filosofia grega. Entretanto, aqui é necessário fazer uma importante observação histórica. Platão não utilizava o conceito moderno de reencarnação, formulado muitos séculos depois em diferentes tradições religiosas.
Seu sistema filosófico integra essa narrativa a uma cosmologia própria, em que justiça, liberdade e responsabilidade moral estão profundamente interligadas. Ainda assim, estudiosos reconhecem que o mito de Er exerceu enorme influência sobre o pensamento religioso e filosófico dos séculos seguintes. Outro conceito essencial em Platão é a anamnese ou teoria da reminiscência. Segundo essa ideia, aprender não significa adquirir conhecimentos completamente novos. Significa recordar verdades que a alma já contemplava antes da sua união com o corpo. No Diálogo de Menon, Platão apresenta um experimento filosófico. Sócrates conduz um jovem escravo sem educação formal à resolução de um problema geométrico apenas por meio de perguntas. O objetivo não era demonstrar que o rapaz aprendera naquele momento, mas sugerir que o conhecimento encontrava-se potencialmente presente em sua alma. Para Platão, a educação era, em certo sentido, um processo de recordação. Essa concepção marcaria profundamente a filosofia ocidental, mas nem todos concordavam. Enquanto Platão via a alma como eterna e pré-existente, seu discípulo Aristóteles seguiria um caminho bastante diferente. E justamente dessas divergências nasceria o ambiente intelectual que séculos mais tarde encontraria o judaísmo, o Império Romano e, finalmente, o surgimento do cristianismo. A história estava prestes a entrar em um novo capítulo, um capítulo no qual filosofia, religião e política passariam a caminhar lado a lado. É justamente sobre isso que nós vamos falar na terceira parte deste vídeo. Nós vamos entender como nenhuma ideia nasce ao acaso. Ela já vem de reminiscências que a alma traz das suas experiências pregressas. E isso é muito interessante, porque é justamente isso que o cristianismo, que o judaísmo e o cristianismo nos trazem como ideia central. Principalmente quando falamos de cristianismo e lembramos que Jesus veio nos trazer a boa nova, a ideia da imortalidade das vidas sucessivas, da vida futura. Então, fique conosco, vamos para a terceira parte do vídeo. Quando Alexandre o Grande conquistou o Oriente no século IV a.C., ele não expandiu apenas um império, espalhou uma cultura. A língua grega passou a ser falada desde o Egito até a Mesopotâmia. A filosofia grega atravessou fronteiras, bibliotecas surgiram, escolas floresceram, cidades como Alexandria tornaram-se verdadeiros centros internacionais do conhecimento. Ali conviviam egípcios, gregos, romanos, persas e judeus. Esse encontro de culturas ficou conhecido como helenismo. Foi nesse ambiente intelectual que o judaísmo entrou em contato direto com a filosofia grega. Isso não significa que os judeus tenham abandonado sua religião. Muito pelo contrário, eles procuraram preservar sua identidade. Mas, inevitavelmente, passaram a dialogar com novas formas de pensar. E esse detalhe é fundamental para compreender o cenário encontrado por Jesus. O judaísmo não era uma religião uniforme. Hoje, muitas pessoas imaginam que existia apenas um tipo de judaísmo na época de Cristo. Os registros históricos mostram exatamente o contrário. Fontes como Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, e diversos manuscritos descobertos em Qumran revelam que o judaísmo encontrava-se dividido em diferentes correntes religiosas. Cada uma possuía sua própria interpretação das Escrituras. Entre elas, destacavam-se três grupos principais: os fariseus, os saduceus e os essênios. Os saduceus pertenciam, em grande parte, à aristocracia sacerdotal de Jerusalém. Controlavam importantes funções ligadas ao templo. Aceitavam como plenamente autoritários apenas os 5 livros atribuídos a Moisés, o Pentateuco. Por essa razão, rejeitavam diversos ensinamentos aceitos por outros judeus.
Flávio Joséfo registrava que os saduceus não acreditavam na sobrevivência consciente da alma após a morte, nem na ressurreição futura, nem na existência de anjos ou espíritos. Essa informação encontra confirmação indireta no próprio Novo Testamento. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, lemos: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Os fariseus, porém, reconhecem uma e outra coisa. Observe um detalhe importante. O debate não era entre cristãos e judeus, era um debate interno do próprio judaísmo. Os fariseus constituíam um grupo muito diferente. Embora frequentemente apareçam nos evangelhos como opositores de Jesus, eram profundamente respeitados pelo povo. Dedicavam-se ao estudo da lei, acreditavam na existência dos anjos, na providência divina, na sobrevivência da alma e aguardavam uma futura ressurreição dos mortos. Flávio Joséfo escreve que os fariseus ensinavam que as almas dos justos continuariam vivendo após a morte, enquanto os maus enfrentariam punição. Entretanto, aqui encontramos um ponto frequentemente mal compreendido. Os registros históricos disponíveis não permitem afirmar que os fariseus ensinassem oficialmente a reencarnação como princípio doutrinário. Sua crença central era a ressurreição escatológica, ou seja, um acontecimento futuro associado ao fim dos tempos. Ainda assim, o ambiente intelectual do século I era suficientemente plural para que diferentes interpretações coexistissem. Os essênios eram o terceiro grande grupo judaico. Durante muito tempo, conhecíamos esse movimento apenas pelos relatos de Flávio Joséfo, Filon de Alexandria e Plínio, o Velho. Mas, em 1947, ocorreu uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX: os manuscritos do Mar Morto. Encontrados nas cavernas de Qumran, esses documentos permitiriam conhecer muito mais profundamente a espiritualidade desse grupo. Os essênios viviam em comunidades, praticavam disciplina rigorosa, jejum, vida simples, purificações constantes. Esperavam a chegada do Messias. Diversos estudiosos observam que sua visão da alma apresentava afinidades com certas correntes filosóficas gregas. Entretanto, mais uma vez, os documentos preservados não permitem afirmar de maneira conclusiva que professassem uma doutrina de reencarnação semelhante à devolvida posteriormente em outras tradições. O que se pode afirmar historicamente é que acreditavam na continuidade da existência espiritual, o mundo em que Jesus nasceu. Foi nesse cenário de intensa diversidade religiosa que nasceu Jesus de Nazaré. Quando lemos os evangelhos, frequentemente esquecemos que Jesus falava para pessoas que já possuíam conceitos religiosos formados. Cada pergunta dirigida a ele refletia esse contexto. E é justamente por isso que determinadas passagens chamam tanta a atenção. O cego de nascença. O Evangelho de João registra esse episódio singular. Ao encontrarem um homem cego desde o nascimento, os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? À primeira vista, essa pergunta parece simples, mas ela contém uma dificuldade lógica. Como alguém poderia ter pecado antes de nascer? Ao longo da história, diferentes intérpretes procuram responder a essa questão. Alguns entendem que os discípulos poderiam estar se referindo ao pecado cometido pelos pais, cujas consequências recairiam sobre o filho. Outros sugerem que refletiam crenças populares existentes naquele período sobre a possibilidade de uma existência anterior da alma. Há ainda quem interprete a pergunta como mera hipótese sem qualquer compromisso doutrinário. O fato historicamente verificável é que Jesus não transforma essa ocasião em discussão sobre a origem da alma. Sua resposta desloca completamente o foco. Nem ele pecou, nem seus pais.
mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Independentemente da interpretação adotada, Jesus conduz seus discípulos para uma lição maior. A compaixão deve prevalecer sobre a especulação. Já no episódio Elias e João Batista, o qual vemos no Novo Testamento como um dos debates mais acerbos, após a transfiguração, Jesus declara: Elias já veio e não o reconheceram. Mateus acrescenta: então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Essa não é a única passagem. Vemos também em Mateus, no capítulo 11, outra afirmação de Jesus. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Como devemos compreender essas palavras? Ao longo de quase 2000 anos surgiram diferentes interpretações. A tradição cristã predominantemente entende que João Batista veio no espírito e no poder de Elias, cumprindo sua missão profética, sem que isso implique um retorno literal da mesma alma. Essa interpretação encontra apoio, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 17. Já outras tradições religiosas, entre elas o Espiritismo, compreendem essas passagens como compatíveis com a ideia de um retorno pessoal de Elias em uma nova existência. Independentemente da posição adotada, um fato permanece. Esses textos nunca deixaram de provocar reflexão. Eles atravessaram séculos, inspiraram filósofos, teólogos e tornaram-se um dos temas mais discutidos da história do cristianismo. Refletindo sobre o silêncio de Jesus. Existe, porém, um aspecto frequentemente ignorado. Jesus nunca apresentou um tratado filosófico sobre a natureza da alma. Seu objetivo principal era anunciar o reino de Deus, ensinar o amor, o perdão, a transformação moral. Enquanto filósofos buscavam explicar os mecanismos do universo, Jesus concentrava-se na transformação do coração humano. Talvez por isso seus ensinamentos permaneçam abertos a diferentes leituras. O Evangelho não é um manual de metafísica, é, antes de tudo, um convite à renovação interior. Mas poucas décadas após a morte dos apóstolos, surgiria um homem que tentaria justamente aproximar a filosofia grega da mensagem cristã. Seu nome era Orígenes de Alexandria, e sua influência seria tão profunda que, quase 300 anos depois de sua morte, um imperador romano consideraria necessário convocar um concílio para enfrentar as controvérsias associadas ao seu pensamento. É nesse momento que nossa história entra em seu capítulo mais decisivo. Na quarta parte dessa nossa história, nós falaremos sobre Orígenes, Justiniano e o tratado que mudou os rumos da teologia cristã. Há momentos em que as ideias são debatidas, há momentos em que são esquecidas, e há momentos em que passam a ser oficialmente condenadas. A história de Orígenes pertence a esse último capítulo. Por volta do ano 185 d.C., nasceu em Alexandria um homem que marcaria profundamente a história do cristianismo. Seu nome era Orígenes Adamâncio, conhecido simplesmente como Orígenes de Alexandria. Naquele tempo, Alexandria era muito mais do que uma cidade. Era o maior centro intelectual do mundo mediterrâneo. Sua biblioteca reunia obras de filósofos gregos, matemáticos, médicos, astrônomos e estudiosos das mais diversas tradições. Ali conviviam o pensamento de Platão, Aristóteles e os estoicos com comunidades judaicas e cristãs. Foi nesse ambiente que Orígenes cresceu. Seu pai, Leônidas, era cristão. Durante a perseguição promovida pelo imperador Sétimo Severo, foi preso e executado por causa de sua fé. A tradição relata que o jovem Orígenes desejava morrer ao lado do pai como mártir, mas sua mãe escondeu suas roupas para impedi-lo de sair de casa. Aos 18 anos, Orígenes já dirigia a escola catequética de Alexandria. Seu talento impressionava até mesmo seus adversários.
Aprendeu hebraico para estudar as escrituras em seus idiomas originais. Dominava a filosofia grega. Escreveu comentários sobre praticamente todos os livros da Bíblia conhecidos em sua época. Sua obra monumental, a Hexapla, comparava lado a lado diferentes versões do Antigo Testamento em hebraico e grego, tornando-se um dos maiores projetos de crítica textual da antiguidade. Até hoje, Orígenes é reconhecido como um dos fundadores da exege bíblica cristã. Contudo, quanto mais estudava, mais procurava responder a perguntas que muitos preferiam deixar em silêncio. Como conciliar a justiça perfeita de Deus com as desigualdades da vida? Por que alguns nascem em condições tão distintas? Como compreender a liberdade humana diante da onisciência divina? Foi nesse contexto que Orígenes desenvolveu uma de suas ideias mais conhecidas, a pré-existência das almas. É importante compreender exatamente o que ele ensinava. Orígenes não descreveu a reencarnação no mesmo sentido em que ela é entendida pelo espiritismo moderno. Sua hipótese era diferente. Segundo sua interpretação, Deus teria criado originalmente seres racionais iguais. Pelo uso da liberdade, esses seres afastaram-se em diferentes graus da contemplação divina. Como consequência, assumiram condições diversas de existência e o mundo material passou a integrar esse processo pedagógico de retorno a Deus. Trata-se de uma construção teológica complexa, profundamente influenciada pela filosofia platônica e pelo conceito cristão de livre-arbítrio. Ao longo dos séculos, essa hipótese passou a ser confundida muitas vezes com uma doutrina geral de reencarnação. Historicamente, porém, os pesquisadores distinguem as duas coisas. Orígenes defendia a pré-existência da alma, não formulou um sistema idêntico ao conceito moderno de sucessivas reencarnações para expiação e progresso. Enquanto seus escritos circulavam por diversas comunidades cristãs, o Império Romano atravessava um período de intensas perseguições. No ano de 250, durante o governo do imperador Décio, Orígenes foi preso. Os relatos antigos afirmam que sofreu torturas severas, foi acorrentado, submetido à privação, ameaçado de morte, mas recusou-se a renunciar à sua fé. Libertado após o término da perseguição, jamais recuperou plenamente a saúde. Poucos anos depois, por volta de 253 ou 254, morreu em Tiro, provavelmente em consequência das sequelas físicas deixadas pelos maus tratos. Sua vida chegava ao fim. Sua influência, porém, estava apenas começando. Durante cerca de 300 anos, bispos, monges e teólogos continuaram lendo suas obras. Alguns admiravam sua genialidade, outros consideravam perigosas determinadas especulações filosóficas. Pouco a pouco surgiu aquilo que os historiadores chamam de crise origenista. Mas essa crise não ocorreu apenas por razões religiosas. A política também entraria em cena. O imperador que queria uma fé unificada. No século VI, o Império Romano do Oriente era governado por Justiniano I. Seu sonho era restaurar o antigo esplendor de Roma, reconquistar territórios, reorganizar as leis, fortalecer a economia e, acima de tudo, unificar o império em torno de uma única fé. Para Justiniano, divergências teológicas não eram apenas questões religiosas, eram um problema de Estado. Um império dividido em crenças diferentes dificilmente permaneceria politicamente estável. Naquele período, a maior controvérsia não dizia respeito à reencarnação. O centro do debate era a natureza de Cristo. Cristo possuía apenas natureza divina? Possuía natureza divina e humana? Como compreender a união dessas duas naturezas? Foi nesse ambiente que surgiu a chamada controvérsia dos 3 capítulos, envolvendo escritos associados a teólogos considerados próximos do nestorianismo. Justiniano acreditava que condenar esses escritos poderia aproximar grupos cristãos separados desde o Concílio da Calcedônia.
Com esse objetivo, convocou o Segundo Concílio de Constantinopla, realizado entre maio e junho de 553. Historicamente, esse é o quinto concílio ecumênico, reconhecido pelas igrejas católica e ortodoxa. O que o concílio realmente decidiu? É aqui que encontramos um dos pontos mais debatidos da história do cristianismo. Muitas obras populares afirmam que, em 553, a Igreja retirou a reencarnação da Bíblia. Os documentos históricos disponíveis não sustentam essa formulação. O objetivo principal do concílio foi condenar os chamados 3 capítulos, relacionados a controvérsias cristológicas. Nos textos preservados do concílio, Orígenes aparece entre antigos autores considerados heréticos, mas a maior parte das decisões concentra-se na natureza de Cristo e na controvérsia nestoriana. Ao mesmo tempo, existe um conjunto de anátemas contra Orígenes, incluindo a condenação da preexistência das almas. A pesquisa histórica moderna, porém, debate se esses anátemas fizeram parte formal das decisões do concílio ou se derivaram de um édito anterior promovido por Justiniano e posteriormente associado aos atos conciliares. Esse ponto permanece objeto de discussões entre especialistas. O que se pode afirmar com segurança é que, a partir do século VI, a pré-existência das almas passou a ser considerada incompatível com a doutrina oficial das igrejas que reconheceram o concílio. Esse fato teve profundas consequências. Os escritos de Orígenes deixaram de ocupar o lugar central que possuíam na formação teológica. Diversas de suas obras perderam espaço, outras sobreviveram apenas em traduções ou citações feitas por autores posteriores. Sua influência nunca desapareceu completamente, mas passou a ser vista com cautela. Uma pergunta que permanece. Ao longo de nossa jornada, encontramos sacerdotes egípcios refletindo sobre a vida após a morte. Conhecemos os órficos e os pitagóricos falando da purificação da alma. Vimos Empédocles, Sócrates e Platão investigando filosoficamente a sobrevivência da consciência. Observamos a diversidade do judaísmo do Segundo Templo. Acompanhamos as perguntas dirigidas a Jesus, conhecemos Orígenes e sua tentativa de harmonizar fé e filosofia, e vimos como, séculos depois, um concílio definiu os limites da ortodoxia cristã. A história não responde definitivamente a todas as perguntas, mas ela nos ensina algo precioso. As grandes questões da humanidade nunca desapareceram. Elas apenas mudaram de linguagem. Algumas receberam respostas diferentes em tradições distintas. Outras continuam abertas. Talvez essa seja a maior lição deixada por todos aqueles que cruzaram nosso caminho. Pitágoras, Platão, Jesus, Orígenes, nenhum deles convidou seus discípulos à acomodação intelectual. Todos, à sua maneira, desafiaram seus contemporâneos a buscar a verdade com sinceridade, porque a verdade não teme perguntas e a fé, quando caminha ao lado da razão, não precisa temer a história. Buscar a verdade. Essa foi a nossa proposta com todo esse material que nós entregamos a você, para que sirva de base para suas futuras pesquisas, para que você amplie mais e mais a sua consciência sobre a imortalidade da alma, sobre os nossos atos e as consequências da vida moral. Eu espero que você tenha uma boa vida.